Carlos Bauer Amaral. Eu não sei se esse Bauer foi alguma homenagem ao Bauer, o monstro do Maracanã, um jogador extraordinário, José Carlos Bauer, um dos maiores da história do futebol. Esse Bauer que eu vou falar não era um jogador desse nível, claro que não, mas talvez esse Bauer tenha sido uma homenagem àquele grande Bauer que um dia a gente vai falar aqui nesse espaço do Prêmio Auto Shop dos Deuses da Bola. Esse Bauer que eu vou falar para vocês agora nasceu em 1953. Desde garoto ele mostrou muito bom nível. Foi jogar no Araçatuba, na base, e chamou demais a atenção, a ponto do Chico Formiga, técnico do Santos, que ainda tinha o Pelé no time, pegar um avião e ir até Araçatuba, e olha que não era fácil, né, fazer esse tipo de voo, eram aviões mais ou menos precários e tal, para ver o garoto jogar. Ele foi ver e gostou. Bauer era lateral esquerdo, era um jogador alto e tal, veio para a Vila. Chegou lá, a coisa era mais complicada, né? Afinal de contas, eram jogadores de um nível muito alto, era o maior time do mundo, era o Santos do Pelé e o Santos de Oberdan. Oberdan, que era o jogador mais veterano, e por alguma razão encrencou com o garoto, ou o garoto encrencou com ele. A verdade é que o clima para ele não ficou legal e ele voltou para Araçatuba. Mas em 1976, o Palmeiras foi lá fazer um jogo amistoso, viu o Bauer e contratou. Quando ele chegou no Palmeiras, a história já era diferente, ele já tinha mais rodagem, mais experiência e foi se instalando no time, um pouco na base, um pouco no time principal. E olha que coisa, como a vida é curiosa. Embora o Bauer fosse um jovem jogador, ele sempre se preocupou com o futuro. Então ele queria aproveitar o tempo livre que ele tinha, ele morava em São Paulo, havia treinamento só num período, e ele quis aproveitar o tempo vazio dele para pensar no futuro. Entrou para fazer alguns exames e alguns treinamentos na Polícia Militar. Ele fez uma espécie de um vestibular, conseguiu entrar, fez o curso e teve acesso a uma arma, porque ele estava devidamente preparado para isso. Como ele era jogador de futebol, ele foi dispensado das suas atividades. Quando parasse de jogar, já teria um emprego que ele entendia que seria um emprego legal para a vida dele. Só que ele era um garoto, era um menino. E nessa de ter uma arma, ele foi se empolgando. Achou que a arma estava sem bala, sem nada, e coisa de moleque, chamou um garoto, outro garoto que morava lá com ele na base, o Giba, para fazer algumas brincadeirinhas. Roleta russa. É o fim da picada, né? Você vai olhar e vai dizer, meu Deus do céu, como é que alguém pode pensar nisso? Mas coloque-se no lugar de um garoto, empolgado, agora já com uma condição, com curso, né, como policial militar, autorizado até a arma acabou matando o garoto Giba. E também a carreira do Bauer. Obviamente que foi uma coisa culposa, ele não teve uma detenção longa, mas teve todo um processo. O Palmeiras o dispensou, ele voltou para Araçatuba tentando recomeçar a vida, mas nunca mais. A vida dele jamais seria a mesma depois daquela fatalidade. Afinal, o Giba perdeu a vida. E ele também foi definhando, a coisa não andava mais, tentou jogar mais um pouquinho, mas no final da história não era mais a mesma pessoa. Embora ainda jovem, ele já não tinha ano para mais nada, e a coisa piorou ainda mais quando ele perdeu a esposa. Entrou numa depressão tremenda e em 2018, ainda jovem, o Carlos Bauer Amaral foi encontrado morto por um amigo. Ele caiu, teve um infarto fulminante e perdeu a vida. Tudo porque ele tentou ter uma prevenção para o futuro. Mas ele não sabia que não teria um grande futuro. E tudo porque brincou com algo que não se brinca. É uma história incrível, terrível. Fica aqui a nossa homenagem ao garoto sonhador, não ao garoto rebelde que fez tudo aquilo. A nossa homenagem ao Bauer aqui no Panteão dos Deuses da Bola do Prêmio Auto Shop.